Melanie Uribe nasceu no dia 9 de setembro de 1948 e, na época do caso, trabalhava como enfermeira no Hospital Pacoima, em Burbank, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela era divorciada e tinha um filhinho de apenas 8 anos de idade, que, ao que tudo indica, criava sozinha. Eu pesquisei bastante, mas não consegui encontrar muitas informações sobre o passado dela. Todas as fontes só contavam o caso em si. Então, no dia 15 de dezembro de 1980, Melanie saiu para seu trabalho, no qual ela estaria encarregada do turno da noite, e nunca chegou a seu destino. Quando ela não compareceu ao turno, o hospital ligou para o telefone de sua casa, e ninguém atendeu. Depois de não ter ido trabalhar naquela noite, seu empregador decidiu chamar a polícia. Melanie era conhecida por ser confiável e pontual, então não comparecer ao trabalho simplesmente não condizia com sua índole, ainda mais porque ela era enfermeira, um cargo que exige muita dedicação. Alguns policiais então foram até a casa de Melanie e conversaram com sua colega de quarto, que disse que não havia desde a hora que ela havia saído para trabalhar. Essa amiga descreveu Melanie para os policiais, dizendo que ela tinha cerca de 1,5 m, loira e havia sido vista pela última vez vestindo um uniforme branco, jaqueta de couro e suéter marrom. E já na manhã seguinte, no dia 16 de dezembro de 1980, a polícia encontrou a caminhonete de Melanie junto com seu uniforme de enfermeira, mas não havia nenhum sinal dela por perto. Inclusive, a caminhonete havia sido incendiada. Inicialmente, os policiais não sabiam nem sequer se Melanie estava viva ou morta. Mesmo assim, eles vasculharam toda a área ao redor de onde encontraram a caminhonete, porém não acharam nenhum vestígio dela. Eles colocaram um anúncio na TV e no rádio dizendo para que qualquer pessoa que tivesse informações entrasse em contato com eles, e não demorou muito para que algumas testemunhas relatassem que ouviram uma mulher gritando e algumas disseram que viram 2 homens entrar na caminhonete dessa mulher à força. E além dessas testemunhas, apareceria outra pessoa que faria a polícia ficar de orelha em pé. Uma mulher de 32 anos chamada Ita Smith estava ouvindo o noticiário em seu rádio no trabalho, quando começaram a falar sobre o desaparecimento de Melanie. Os apresentadores mencionaram o fato da polícia ter encontrado a caminhonete em uma rua sem saída, mas ainda estavam procurando pela vítima. Ita ouviu os relatos de como a polícia havia revistado a área, incluindo as casas próximas, e nesse momento ela ouviu uma voz em sua cabeça dizer o seguinte: "Ela não está em uma casa." E assim que teve esse pensamento, ela teve uma visão clara em sua mente, mostrando o local exato onde Melanie estava. Em sua visão, ela viu um desfiladeiro e uma estrada curva, com arbustos e colinas ao fundo. E ao longo do caminho de terra, ela viu algo branco. Ela não sabia exatamente onde era aquele local, mas tinha uma visão muito clara em sua mente, como se um filme tivesse passado diante de seus olhos. Ita nunca afirmou ser vidente, isso era algo novo para ela. Então, começou a discutir consigo mesma sobre o que faria com aquela visão. Ela não queria ser taxada como louca, mas o que tinha acabado de ver em sua mente era tão claro que ela teve a sensação de que precisava contar para as autoridades. Ela sentiu que simplesmente não seria capaz de viver consigo mesma se não contasse o que viu à polícia. No final, Ita decidiu sair um pouco mais cedo do trabalho naquele dia e ir até a delegacia contar sobre sua visão para as autoridades. Nesse ponto, Ita revelou que já não se importava em ser taxada como louca. Ela queria apenas se livrar daquele peso que tinha na consciência, contando para as autoridades sobre o que havia visto. Então, ela foi até a delegacia e falou da sua visão. Ela descreveu o local em detalhes e o policial que a ouviu sabia exatamente onde ficava aquela localidade a qual estava se referindo. E quando lhe mostraram um mapa, Ita conseguiu reconhecer uma área. A visão dela mostrava que Melanie estava em uma parte remota do Vale de São Fernando,
no Lopes Canyon, acima do Lakeview Terrace. Até aquele momento, os investigadores não haviam revistado aquela área, mas o detetive responsável garantiu que faria uma grande busca por lá. Os policiais ficaram muito céticos em relação àquela pessoa aleatória lhes falando sobre uma visão, porém Ita era uma mulher de negócios com autorização de segurança máxima. Ela era alguém que tinha reputação e credibilidade. Um oficial a instruiu ao voltar na delegacia na manhã seguinte, por volta das 7 horas da manhã, e eles teriam um helicóptero da divisão de apoio aéreo para levá-los até a área e assim iniciarem as buscas. Embora o oficial tenha lhe garantido que daria uma olhada naquela área pela manhã, Ita sentiu que deveria ir ver o local por si mesma, apenas para garantir que havia sido realmente verificado. E sobre essa necessidade, Ita disse o seguinte: algo dentro de mim disse que eles poderiam não chegar a tempo. Eu não sabia se a vítima estava viva ou morta. Eu apenas senti fortemente que ela estava lá, que se alguém precisasse chegar até ela, precisaria chegar até ela imediatamente. E eu não podia deixar isso descansar, porque não me deixaria em paz. Eu continuei vendo isso de novo e de novo e de novo. Então eu fui para o canyon. Ela não sabia realmente se iria encontrar alguma coisa ou se só estava ficando louca. Mesmo assim, colocou seus 2 filhos pequenos no carro junto com sua sobrinha de 20 anos e foi em direção ao local de sua visão. E ao chegar no local, Ita disse ter sentido a presença de Melanie, confirmando que ela estava em algum lugar naquele canyon. Ita avistou alguns rastros de carro e instintivamente algo lhe disse para parar seu veículo por ali. Ela saiu e foi dar uma olhada nas marcas de pneu. Ela disse que quando colocou os dedos nas marcas na terra, pôde sentir muitas emoções diferentes. Presumivelmente, aquelas eram as emoções de Melanie, dando a ela um sinal de que estava no caminho certo. Ela seguiu os rastros e foi nesse momento que a filha de Ita disse que viu algo no mato. Quando se aproximaram do arbusto, ela percebeu que havia um corpo ali. E tudo o que ela realmente conseguiu distinguir foram os sapatos brancos de enfermagem. Ela sabia que tinha que ser Melanie, e enquanto olhava ao redor do local, tudo estava exatamente como em sua visão. Uma necrópsia revelou que aquele corpo pertencia a Melanie Uribe. Ela havia tido sua vida ceifada devido a um trauma contundente na cabeça, e foi despida e jogada naquele local. No entanto, os assassinos dela permaneciam foragidos. A polícia não tinha ninguém sob custódia, e as únicas pistas reais que tinham eram as testemunhas que disseram ter visto os 2 homens pularem na caminhonete de Melanie. Como não tinham pistas, os investigadores começaram a suspeitar bastante de Ita. Como Ita sabia onde estava o corpo de Melanie, já que a descrição que ela deu à polícia foi extremamente precisa e não havia nada nos jornais que indicasse que o corpo estava naquela localidade. Por causa disso, os policiais chamaram Ita para depor na delegacia e sobre seu depoimento ela disse o seguinte: eles queriam que eu explicasse a eles como a coisa toda se desenrolou, e isso me pareceu muito normal, mas depois que senti que tinha acabado de contar tudo a eles e preenchido os espaços em branco, é como, ok, vamos começar do começo, diga-nos isso de novo. Então passamos pela história de novo, e de novo, e de novo. Isso durou horas, até cerca das 22 horas daquela noite, quando ficou muito óbvio para mim que agora eu sou um suspeito. Mesmo que a polícia soubesse que Ita provavelmente não era responsável por tirar a vida de Melanie, eles estavam desconfiados de que ela poderia ter alguma participação no crime, seja tendo contratado os homens ou simplesmente sendo cúmplice deles. Por causa disso, ela foi interrogada por 10 horas e negou a todo momento ter algum envolvimento no crime, mas não sabia explicar como e por que teve aquela visão. Em seguida, os policiais pediram que Ita fizesse 2 testes de polígrafo e ela passou nos 2. Os detetives acreditavam que ela enganou o polígrafo, prendendo a respiração,
então chegaram a mentir para ela, falando que ela falhou no teste, apenas para ver se eles conseguiam fazê-la finalmente contar o que eles queriam ouvir. Quando ela não forneceu o que os policiais queriam, eles a registraram como cúmplice do crime e ela foi presa por 4 dias. Ita era mãe de 2 filhos e um membro respeitável de sua comunidade, então ficar na prisão por 4 dias, além de ser cansativo, foi muito embaraçoso, mas para sua sorte, tudo estava prestes a ser revelado. Um informante da polícia disse que havia ouvido um dos criminosos se gabando sobre o crime, dizendo que ele e seus amigos haviam tirado a vida da vítima e estavam soltos. Esse homem, que não conseguia deixar a boca calada, foi preso e rapidamente entregou seus cúmplices. Os verdadeiros responsáveis por ceifar a vida de Melanie foram um jovem de 17 anos, que não teve a identidade revelada devido à sua idade, Spencer Nelson, de 21 anos, e Louis Carnell Morgan, de 20. Assim como a testemunha havia descrito, esses 3 homens pularam no caminhão de Melanie enquanto ela estava em um semáforo e fizeram ela entrar no cânion a cerca de 15 milhas de distância. Então, eles a atacaram e ceifaram sua vida com uma pedra. Com a confissão dos criminosos, Ita Smith foi libertada da prisão no dia 21 de dezembro de 1980, e a polícia determinou que ela não teve ligação com os criminosos ou com o crime em si, embora não conseguissem explicar racionalmente como ela sabia da localização do corpo. Em nenhum momento de sua vida, Ita conseguiu explicar por que teve aquela visão, e sobre suas habilidades psíquicas, ela disse o seguinte: "Às vezes me pergunto o que aconteceu com essa pessoa inocente que foi assassinada, e como a morte dela de alguma forma me tocou. Eu acho que é um dos mistérios da vida, que muitas coisas acontecem conosco ao longo de nossa vida que são inexplicáveis." Ita acabou processando a polícia por ter sido presa injustamente, e uma das narrativas que apareceu no julgamento dela foi que a mulher queria apenas ficar famosa com toda essa história. Repetidamente, Ita negava querer ficar famosa com aquela situação e também dizia que não queria nada que viesse dessa história. Mas uma policial disfarçada que havia ficado na cela junto com Ita disse que a mulher lhe falou que até pretendia fazer um livro e um filme sobre aquilo. Por sua vez, Ita disse que sim, ela falou que a situação toda era muito estranha e parecia um filme, mas ela não queria ficar famosa por causa daquilo. No final, o júri concedeu a ela $24 mil de indenização, e Ita diria que, embora se descreva como uma pessoa muito sensível, ela não é vidente, e diz que nunca teve outra visão em sua vida. Pessoal, antes que vocês venham colocar aí nos comentários que eu tô deixando informações abertas, eu pesquisei muito, sério, eu pesquisei muito, mas eu não consegui encontrar qual foi a condenação dos criminosos que tiraram a vida da Melanie. Se vocês encontrarem ou souberem, por favor, coloquem aí nos comentários, que vocês sabem que eu leio todos. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais. Agora vamos ver os nomes dos membros do canal. Se você quiser aparecer aqui, se torne um membro. Até a próxima e tchau!